E aí galera, aqui quem fala é o Buldor Pedro e eu estou trazendo aqui mais um vídeo pro canal. E hoje aqui trazendo um vídeo falando sobre os Ben 10.000 dos bens alternativos. Então já vai deixando seu like, se inscreva e bora pro vídeo. Bem, uma dúvida que muitos têm até hoje é se bens alternativos podem ter suas próprias ramificações. E bem, a resposta para isso é... sim, bens alternativos podem ter suas próprias ramificações. Isso é comprovado no reboot, no qual o bem do reboot possui suas próprias ramificações. E como confirmado pelo Maximilian, elas não são infinitas, elas são limitadas. Ou seja, sim, linhas do tempo alternativas podem ter suas próprias ramificações, tanto que o próprio Ben 10.000, quando nós usamos em Ben 2010, é uma ramificação, sendo um futuro alternativo, como confirmado aí na propaganda da quinta temporada do reboot, aí pela Cartoon Network. E antes que vocês dizer que o reboot é de um multiverso separado do clássico, Duncan Royal já confirmou que o reboot é sim canônico, portanto é um universo alternativo do clássico, fazendo parte do multiverso clássico e tal. Ou seja, sim, bens alternativos podem ter suas próprias ramificações e também seus próprios futuros alternativos. E pensando nisso, decidi vir aqui e trazer um vídeo tentando dar cenários de como poderia ser Ben 10.000 de cada bem alternativo. E bem, lembrando que aqui nós falaremos de todos os bens alternativos mostrados, pelo menos no Omniverse, e a única exceção vai ser o bem do mal, pois ele nós não temos um background por trás e nem confirmações boas assim para a gente chegar numa conclusão de como poderia ser o seu futuro. Ou seja, o futuro dele pode ficar na sua imaginação, já que afinal nunca tivemos um background por trás dele. Mas enfim, deixado isso claro, bora começar com o vídeo. Bom, o primeiro bem alternativo que falei o cenário para o seu futuro é o bem irado. Bem, o cenário que eu imaginei para ele é o seguinte: o bem irado conseguiu escapar da cadeia graças ao Pac-Man irado, como confirmado pelo Derek. Após os eventos do mundo irado do bem irado parte 2, estava planejando libertar o bem irado da cadeia, e nesse cenário o Pac-Man irado conseguiu, sendo assim que o bem irado conseguisse escapar da cadeia e assim tirando a trava que o Hulk irado tinha colocado no seu pulso, impedindo para que ele usasse o relógio do poder. Agora, estando em fim livre, ele coloca em prática a sua vingança, atacando Bellwood e aí derrotando o Hulk irado e o povo de Bellwood, talvez até mesmo os matando. E bem, e agora tendo enfim causado sua vingança, para que ele não seja derrotado mais uma vez, ele decide criar uma arma mais poderosa do que o relógio do poder, usando seus alienígenas mais inteligentes, criando assim o Biomnitrix irado. E bom, a gente até pode dar uma continuidade para esse cenário, dizendo que após isso ele decide começar uma ditadura governando a Terra inteira, atacando país por país usando o Biomnitrix irado, conquistando cada um até escravizar a Terra inteira, se tornando assim o bem irado 10.000. Bom, o próximo bem alternativo que eu falei nesse cenário é o bem zarro. Para ele eu imaginei dois cenários do seu futuro. O primeiro cenário é um cenário de retenção, onde nesse cenário a Gwen e o Dr. Animal da sua linha do tempo, que como confirmados são dois cientistas desesperados em conseguir uma cura para o vírus zumbi, enfim conseguiram achar uma cura, e assim conseguem enfim curar o Ben Zarro. Agora curado, o Ben Zarro acaba decidindo ajudar a Gwen e o Dr. Animal a curarem todos os zumbis do mundo, curando assim aos poucos os zumbis até que a pandemia seja contida. E é claro que não ia ser de um dia para o outro, porque afinal o Ben Zarro tinha acabado de ser um humano, ele ainda tinha que se relembrar de como usar os alienígenas de maneira correta, ou seja, ele ainda não sabia usar de maneira correta o XR8. Mas enfim, aos poucos a Terra foi sendo curada e a pandemia foi cada vez mais contida. E bem, o Ben Zarro com o tempo acaba se tornando um herói que estava destinado a proteger a Terra de qualquer ameaça, e agora tendo a missão de curar todos os zumbis da Terra até que não sobre mais nenhum. E bom, esse seria o cenário da retenção. O segundo cenário é o completo oposto. Nesse cenário, a Gwen e o Dr. Animal nunca conseguiram achar uma cura, fazendo assim que eles falhassem na sua missão, e os humanos acabassem nunca sendo curados, fazendo assim que os zumbis prevaleçam da Terra, e até mesmo eles possam também ter sido infectados. E bom, e com o tempo a Terra acabou sendo completamente contida pelos zumbis, fazendo assim que todos os humanos virassem zumbis. E bem, só que porém essa situação acabou sendo feia, tanto para o Ben Zarro quanto para os zumbis, pois agora que todos os humanos foram infectados, não tinha mais uma carne para eles comerem, e a carne de zumbis não era lá muito boa para eles, né? Imagina o gosto de uma carne podre de zumbi. Mas bem, aí que eles decidiram colocar em prática o plano de ataque ao universo, no qual eles sairiam da Terra e iam atacar mundo em mundo para comer a carne de cada alienígena e transformando eles em zumbis para saciar a fome infinita deles.
fazendo assim que o Benzarro, agora usando alguns alienígenas, talvez até mesmo o Arraia-Jato, ou talvez até mesmo, sei lá, o Artrópode ou Massa Cinzenta para criar naves para os zumbis, fossem aos poucos atacando cada planeta do universo até devorar todas as carnes do universo com o decorrer dos anos, fazendo assim que o Benzarro agora vire o Benzarro 10.000, um zumbi com a fome insaciável que quer devorar o universo inteiro. Bom, o próximo aqui é o bem negativo. Para ele eu imaginei dois cenários. O primeiro cenário é um cenário considerando que ele continue com a sua personalidade emo. Nesse cenário o bem negativo praticamente não fez nada, ele nem até chegou a parar de usar o Omnitrix. E até mesmo talvez o decidindo removê-lo do pulso, virando assim um adulto normal, só que com a personalidade emo. Algo parecido com o Ben 10.000 do reboot. Só que claro, esse cenário é considerando a ideia do bem negativo continuar com a sua personalidade emo. Ainda tem o seu segundo cenário, que seria o cenário da retenção. Bem, nesse cenário eu criei duas versões. A primeira é considerando a teoria do meu vídeo da história do bem negativo, que se vocês quiserem assistir tá aí no card. Mas enfim, naquele meu vídeo eu considerei a ideia de que a personalidade emo do bem negativo veio da perca do feedback, no qual ele nunca acabou superando nessa linha temporal. E aqui ele acabou superando, no meio de um confronto contra a sua versão do malware da sua linha temporal, cuja poderia culpar o bem negativo pela destruição de Galvan, que, como confirmado pelo Derek, Galvan do universo do bem negativo foi destruída por um sapo celestial desonesto manipulado pelo mal Truant, fazendo assim que o Azimuth fosse morto e todos os galvanianos fossem extintos. Isso é claro se o malware estiver vivo nessa linha temporal e não morto pela destruição de Galvan. E bem, e culpando o Ben, ele decide destruir a Terra junto com o Ben. O Ben obrigatoriamente, contra a vontade, estando nem aí, tem que batalhar contra o malware para impedir que ele destrua a Terra. E no meio do confronto ele acabou sendo engolido pelo malware, assim como o Ben Prime. E lá dentro ele acabou tendo uma visão do dia que ele perdeu o feed, vendo e assim como o Ben Prime superando a perda, fazendo assim que ele recuperasse o feedback e derrotasse o malware, fazendo assim que ele voltasse a ter sua personalidade alegre e voltasse a ser um herói ativa, voltando a derrotar seus inimigos e a proteger a Terra usando suas transformações, se tornando com o tempo o Ben 10.000. O segundo cenário é desconsiderando essa minha teoria. Esse cenário eu me baseei numa ideia dada por um inscrito nos comentários, que eu achei até mesmo interessante, que nesse cenário o bem negativo teria ter conhecido a sua versão da Julie, da sua linha temporal, no qual, conhecendo ela, eles inicialmente são só um relacionamento de amigos e nem lados bons, já que o bem negativo não estava nem aí. Mas com o tempo os dois acabassem se aproximando, fazendo que o bem negativo acabasse tendo uma paixão pela Julie. E quando os dois começaram a namorar, o bem negativo voltou a ter uma personalidade mais alegre, fazendo assim que aos poucos ele voltasse a ser um herói. E com o tempo até mesmo decidisse voltar a ficar ativa como um herói, virando o Ben 10.000. Só que claro, passando o tempo com a sua namorada, a Julie. O próximo Ben é o Ben 23. Bem, o cenário que eu imaginei para ele é o seguinte. Bom, agora o Ben 23 teria mais experiência com seus aliens e com seu Omnitrix graças ao treinamento que está sendo atualmente dado pelo Tetrax, Azimuth e 77 da sua dimensão, fazendo assim que ele também desenvolvesse uma personalidade um pouquinho parecida ou até mesmo mais madura do que a do Ben Prime. E bom, agora tendo mais experiência com seus alienígenas e uma personalidade mais séria, ele começou a derrotar ou até mesmo a curar ameaças de nível cósmico, como por exemplo a sua versão dos Soberanos, que ele teria ter curado usando o Omnitrix, assim como o Ben principal, fazendo assim que ele ficasse mais famoso pelos seus vários atos heróicos, e no processo espalhasse seu marketing pelo universo, ficando mais rico e famoso, né? Mas enfim, agora espalhando a paz em todo o universo, provando ao Azimuth que ele era digno, fazendo assim que o Ben 23 recebesse o Omnitrix definitivo, no caso a versão do Omnitrix de Omniverse do universo do Ben 23. E agora com esse novo Omnitrix e vários outros segredos, o Ben 23 agora se tornou o maior herói do universo e o mais rico e famoso também, se tornando assim o Ben 23.000. Bem, agora a última bem alternativa que eu imaginei o cenário pra ela é a Gwen 10. O cenário dela até que é bem simples e de certa forma bem parecido com os futuros aí dos Ben Prime que a gente viu, os 3 no caso. Mas bem, o cenário dela é o seguinte: com o tempo, ao desenvolver inimigos, já que como confirmado pelo Derek, naquele ponto que nós vimos ela no Omniverse, ela ainda nem tinha inimigos, tanto que ela nem conheceu ainda a sua versão do Kevin.
E bem, ela teria bem mais prática com seus alienígenas, já que, como confirmado, a Gwen tem algo que o Ben não tem, que é paciência. O que faz que ela seja melhor que seus alienígenas e até mesmo soubesse coisas que o Ben nem sabe que os aliens podem fazer. E bom, a Gwen ficaria famosa pelos seus atos heróicos, isso é claro se ela revelasse a sua identidade de heroína, mas se ela revelasse ou não, com o tempo, obviamente o pessoal ia descobrir que ela era os alienígenas heróis. E eu até imagino de complementar esse cenário, o Ben do universo dela abusando desse sucesso que ela tá fazendo, já como confirmado pelo Derek. O Ben do universo da Gwen 10 não tem poderes, nem é nodita nem nada, é só um humano qualquer. Aí ele abusaria isso pra ficar famoso, até colocaria nome nos aliens, já que a Gwen 10 não gosta de dar nome pros aliens, ela acha isso bobo. Mas enfim, com o tempo a Gwen ficaria famosa e faria vários atos de paz, já que afinal, já que ela é bem mais inteligente que o Ben, várias ações que o Ben iria vivenciar, a Gwen faria de maneira diferente, mais sábia, fazendo que várias coisas acontecessem de maneira diferente, fazendo assim que ela ficasse extremamente famosa e virasse uma heroína gigantesca que causasse a paz. Fazendo assim que com o tempo, muito provavelmente ela receba o Omnitrix definitivo do Azimuth, provando a ele que ela era digna, ou até mesmo usando seus alienígenas mais inteligentes para criar o Bio-Omnitrix dela. E assim ela se torna uma heroína extremamente famosa, causadora da paz. E bom, esses foram os cenários que eu imaginei aí para os Ben 10.000 de cada bem alternativo. Lembrando que essas são as minhas ideias. Se vocês tiverem ideias melhores, comentem aqui embaixo. Obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscrevam no canal. Valeus e fui!